Oi, pessoal. Tá dando pra me ouvir bem aí? Deixa eu ver aqui. Olha, o pessoal tá entrando aí já. Procurando um filtro. Pra quem tá chegando aí, hoje eu vou fazer uma live com o dermato, Dr. Otávio Macedo, que é the best na dermatologia. Acho que essa aqui ficou legal. Não, tô com muitos cílios. Gente, tá dando pra ouvir bem aí? Só responde isso pra mim. Tieco, você aí, minha linda! Gente, eu tô procurando um filtro. Peraí. Enquanto isso, vocês vão chegando. Esse tá fofinho. Esse. Assim não fica nada, nem mais, nem menos. Sim, dá pra ouvir Adriano. BH tá em peso aqui, que legal. Ah, Tieco, que saudade, Tieco. Dos nossos Aperol Spritz. Logo chega, né, gente? Lilian, minha futura professora de piano. Que legal. Lelê, minha patroa. Que legal, gente. Só um minutinho, eu tô esperando vocês chegarem mais aí. Já vou chamar o doutor Otávio aqui, que tá aqui. Cadê? Como que eu faço para chamar o doutor Otávio? Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Gente, como que eu faço para chamar o doutor Otávio aqui? Fala pra mim, porque vocês sabem que essa é minha segunda live. Fala aí pra mim, gente, como que eu faço pra colocar o doutor Otávio aqui? Deixa eu colocar o que é que nós vamos falar. Fixar aqui. Fixar comentário. Aí fiz certinho. Deixa eu achar o doutor Otávio. Ai, meu Deus, quanta gente já tá aí. Doutor Otávio, como que eu te chamo aqui? Cadê o doutor Otávio? Aqui. E tá aqui. Acho que eu consegui. Tô aguardando agora. Olá, olá, boa Ah, noite, que lindo! Eva. Seja muito bem-vindo aqui na minha Consegui. casa. Consegui, gente. Tudo Nossa, bem? Como eu sou vai? super atrapalhada com live. Só vocês da clínica para me Conseguiu fazer muito live. bem. Deixa eu me arrumar aqui. Tá dando para me ouvir legal? Sim, tá ótimo, a pele tá linda, a luz tá boa. Ai, que bom. Obrigada. A sua também, sempre, doutor. Bom, para quem está chegando aí agora e que está vindo aí da clínica do Dr. Otávio, ainda não me conhece, eu me chamo Simone Cury, sou criadora de conteúdo digital e fiz um convite para esse mago, para esse gênio da dermatologia, vir aqui bater um papo com a gente sobre algumas dúvidas, algumas perguntas que muitas de vocês, minhas leitoras, fizeram. E eu estou super feliz de estar fazendo essa live aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com você. Estamos aqui abertos a todas as perguntas, vamos falar de simetria facial, vamos fazer tratamentos exagerados ou não, harmonia. Estamos aqui abertos para a gente começar um papo muito gostoso. Muito obrigado pelo convite, adorei, adorei. Ah, então tá bom. Doutor,
Hoje, então, o tema está aqui fixado para todo mundo que acabar de entrar e saber. Nós vamos falar sobre simetria facial, Aham. matemática da beleza e sobre o Fox Eyes. Não, Yeah. eu até esqueci o meu micropore lá para no final eu ver como que eu ia ficar com Fox Eyes. Sim. Mas aí eu Todo mundo quer esqueci. Fox Eyes. Hoje todo mundo quer Fox Eyes. Ai, quero, urgente, meu Deus do céu, já tô até pensando em alguma coisa aqui, Você mas está muito linda. Você não precisa de nada, não. Você está muito linda. ah, obrigada, obrigada. Doutor, então vamos lá, por onde que nós vamos começar? Nós temos muitas perguntas aqui, a Sim. gente começa pelas perguntas, começa Não, pelos vamos falar um temas. pouquinho de beleza, de simetria, que eu acho que isso é super importante, né? Quando nós trabalhamos com cosmetria, que é o embelezamento, a prevenção de tratamentos de rejuvenescimento, nós sempre pensamos no rosto como uma harmonia. E o nosso cérebro ele já está treinado para ver o belo, né? Nós vamos sempre atrás do belo. Então, o rosto mais simétrico, mais harmônico, é isso que nos atrai. É a Uhum, atração, faz parte disso. E quando nós pensamos num rosto, né, nós sempre não temos totalmente simétricas. A gente sempre tem um lado um pouquinho diferente, a sobrancelha às vezes um pouquinho mais alta do que a outra, mas isso é normal. E nós temos alguns critérios de beleza, né? Então, na uhum, verdade, assim, quando nós pensamos no rosto, vamos pensar em três partes. Nós pensamos no terço inferior, no terço médio e no terço superior. E uhum, isto, teoricamente, deve estar bem equilibrado. Então, essa proporção daqui, ó, do queixo até a ponta do nariz, daqui até aqui, seriam três terços muito semelhantes, que seria o belo. Já na uhum, parte vertical, nós teríamos cinco partes, seriam 5/5, que o ideal seria que eles fossem simétricos. E por que uhum. nós falamos tudo isso? Porque existe uma tal de proporção áurea. Não sei se você já ouviu falar do número áureo, proporção áurea, que é alguma coisa muito antiga, que vem lá de trás, da época dos gregos. E Isso. foi É isso que tem a ver com a beleza de ouro? É isso que eles falam? sim, sim, beleza de ouro, ou beauty plan, ou o padrão ouro de beleza, ou retângulo de ouro, ou padrão de ouro, que é um número algébrico irracional, que é 1,618. Como é que conseguiram isso matematicamente? É uma equação um pouquinho difícil de explicar, que seria uma reta, duas partes, uma maior e outra menor, divididas a maior pela menor, daria esse número. Então, esse número existiu, ficou. Mas foi atribuído ao Fídias, que era um arquiteto na Grécia, no século V a.C., a eles, por isso que deve esse nome de Fi, ou o número da beleza. E ele Uhum. construiu o Pártenon baseado neste retângulo, nesta proporção áurea. Isso foi ficando cada vez mais clássico no século XIII, no século XVI. Um monge italiano, Lucas Fionati, escreveu um livro da Proporzione. E nada mais, nada menos era Leonardo da Vinci que fez todas as ilustrações desse livro, seguindo esta famosa proporção áurea. A partir daí, muitos artistas, arquitetos começaram a usar esse número como forma de beleza. E na natureza nós temos também esse padrão de beleza. Se você olhar as flores, as pétalas de um girassol, a onda do mar, os caracóis, isso se reproduz de uma maneira bela, harmônica. E disse que também Leonardo da Vinci fez a Mona Lisa seguindo esses padrões. Então é um padrão ouro de beleza que se repete no corpo humano, na natureza, nos logotipos, por exemplo, da Apple, ou da Toyota, ou do National Geographic, aquele retângulozinho amarelo. Tudo isso é belo. Quando nós olhamos, então tem uma explicação, né, baseada na matemática da beleza. É meio confuso, mas é mais ou menos assim que Ou se vê seja, o belo hoje. todas essas marcas aí que você citou, são marcas que deram muito certo, está relacionada a esse padrão aí. Exatamente. Então, nada é meio por acaso, né? Se alguns artistas, alguns designers se baseiam mais ou menos nessa proporção. E transportando isso para o rosto, né? Teve um cirurgião plástico que fez a famosa máscara
de beleza para dar assim, o equilíbrio e tentar reproduzir no ser humano alguns padrões de beleza, mas que não podem ser muito restritos, né? A gente não pode ir atrás daquela beleza imaginada ou a capa da revista. Nós temos que tomar muito cuidado, nós que trabalhamos com realçar a beleza. Na minha área, que nós chamamos de dermatologia estética, a cosmiatria, nós lidamos muito com essa questão da expectativa. Você, às vezes, vai nos procurar para um tratamento, tem pacientes que levam uma capa de revista. Meio que me faz parecido. Eu tenho que respeitar a sua natureza, eu tenho que respeitar o que você tem de belo, né? Realçar o que você tem. Eu posso fazer o beautification, realçar a beleza, mas não transformar. Eu acho que essa é a arte do médico que trabalha com beleza. Tirar a característica da pessoa, né? Exatamente. E ver bem as questões das proporções. Por exemplo, existem vários tipos de rosto, né? Tem rostos que são mais redondinhos. Isso, na época, né, de séculos atrás, era aquele rostinho mais feminino, porque significa estrógeno, significa feminilidade. Diferente do padrão masculino, que já é mais angular. São diferentes padrões de beleza. E a mulher, a gente tem alguns tipos de rosto. Tem um rosto mais oval, tem um rosto redondo, tem em forma de coração, que era o típico de Elizabeth Taylor. Aquela Qual que é o meu? Coração. Você é o coração. Você é o... Ah, que chique! Adoro! Você tem exatamente essa proeminência e aqui menor, é muito proporcional, muito proporcional. E tem o rosto também angular, que daí já veio nos anos 50 com Rita Hayworth, né? Porque tinha esse ângulo, são ângulos femininos que dão essa beleza também. Então, dependendo deste rosto, né? Redondinho, oval, coração ou angular, nós vamos realçar isso de você, nós vamos transformar. Né? É importante respeitar esta individualidade de cada um. É um critério que a gente tem que ter, muito importante. Então, doutor, por exemplo, nem tudo que está se usando, ou que está na moda, né, seja no padrão de beleza, ou que se tornou padrão de beleza, ele vai dar certo para todos os rostos, para todos os biofísicos. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é. Eu tenho que realmente fazer um estudo de cada rosto, fazer algumas proporções. E, por exemplo, o Fox Eyes, que é exatamente o levantamento da sobrancelha. Né? Eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram. Vocês sabem o que é Fox Eyes? Só 22% das pessoas sabiam. Então, seria legal explicar exatamente o que é. Né? O Fox Eyes não é aquela sobrancelha arqueada, ao contrário, ela realmente vem para cá. Vou puxar uma foto aqui para eles verem, doutor. Mostra uma foto que vai ficar bem ilustrativo. E é possível... Olha aqui, gente. Será que dá para ver? Essa é uma sobrancelha semi-arqueada. Daí o seu rosto está exatamente em cima do Fox Eyes, não dá para ver. Ah, eu não acredito. Então deixa eu puxar essa. Isso, da Bella Hadid. Isso. A moda veio no final do ano passado, 2019, que essas modelos começaram a aparecer com esse tipo, né, de Fox Eyes, que lembra realmente da raposa. Como é que faz isso? Esse levantado aqui, né? Exatamente. Fica muito feminino, mas não é para qualquer rosto que isso combina. Tem que tomar realmente muito cuidado, né? E isso é conseguido com algumas tecnologias. Nós associamos ultrassom microfocado, que vai trabalhar a musculatura lá embaixo. Nós fazemos um pouquinho da toxina, fazemos um pouquinho do ácido hialurônico e alguns fios de sustentação, que vai dar esse olhar bem mais sensual. Então, é uma associação de técnicas, né? A gente não consegue só com um ou só com o outro. Que é o importante, na verdade, na medicina e na dermatologia, nós associarmos várias técnicas. O Botox, por exemplo, mal feito, ele dá aquela coisa Spock, né? Então, ali faltou algum pontinho numa musculatura para deixar aquela sobrancelha arqueada. A gente está falando que é uma sobrancelha reta, né, doutor? Não para cima, sobe. né? Não é aquela coisa que fica assim, aquela coisa que sobe demais, aquilo é um erro de toxina botulínica. Quando você vê uma pessoa com uma sobrancelha muito assim, em circunflexo, faltou voltar e colocar um pontinho ali. Porque Adoro. Eu falo, você não fique com essa sobrancelha, você volta que a gente coloca. E às vezes o paciente não sabe, assim, tudo que já subiu, com a toxina já subiu. Em 15 dias depois eu não consigo fazer subir mais. A gente consegue baixar quando aquilo está exagerado.
Então, quando fica com aquele aspecto, eu falo, você volte, porque uma gotinha no lugar certo vai deixar essa sobrancelha arqueada e bonita. Esse é um padrão bonito de arqueado. Diferente da sobrancelha masculina, que ela tem que ser mais retificada, né? O homem não pode ter uma sobrancelha arqueada, feminiliza. Então, todos esses critérios, o olhar do dermatologista, do cirurgião plástico, precisa estar bastante apurado. E não é qualquer modismo. Esse Fox Eyes, tem pacientes que às vezes não vai ficar bom. O rosto um pouquinho mais cheinho vai ficar estranho. A escolha da técnica, eu acho que ela precisa ser explicada pelo médico, porque às vezes o desejo do paciente não pode ser conseguido. Isso gera frustração. Mas nós temos outras alternativas. Então, o Fox Eyes, repetindo, a gente usa ultrassom microfocado, que trabalha o músculo, que é maravilhoso, inclusive, para o rosto todo e para o pescoço. Nós colocamos um pouco do preenchimento e fios de sustentação. Aí você vai conseguir esse famoso Fox Eyes. Doutor, e esses fios, todo esse procedimento, essa técnica, ela tem quanto tempo de durabilidade? Olha, a toxina botulínica em si, 2 vezes ao ano, o preenchimento uma vez, mas se fizer todo esse conjunto, o ultrassom microfocado no músculo, colocar os fios e um pouquinho de hialurônico por volta de 1 ano, 1 ano e 2 meses, depende muito da reabsorção individual e da movimentação. Tem pessoas que são muito careteiras, que falam muito, sorrem muito. Expressa então, muito. Mas em média, 1 ano. 1 ano. Tá, a pessoa pode ter alguma reação em algum desses procedimentos? Por exemplo, o fio pode causar rejeição, alergia? Alguma rejeição, isso. Teoricamente, esses produtos são produtos já muito testados, eles são reabsorvíveis, o que é muito bom. Nós não gostamos nada definitivo, nem os preenchedores, nem os fios. Então, nós utilizamos esses que estão mais reabsorvíveis e, teoricamente, não deve ter reação nenhuma. São produtos que são biodegradáveis e, à medida que eles vão se biodegradando, eles vão até estimulando um pouco a produção de colágeno. Então, são produtos bastante testados. E é importante o paciente saber e não querer fazer procedimentos definitivos. Nós tivemos vários problemas com produtos que se usavam há décadas atrás, que acabaram dando reações tardias. Por exemplo, metacrilato, silicone, são produtos que realmente deram problemas posteriormente. E às vezes o paciente nem sabe muito o que ele aplicou anos atrás. Às vezes ele chega agora querendo fazer alguma coisa. É importante esse laudo, que anote tudo que foi feito, para que os próximos procedimentos não corram risco. Isso é muito importante. É muito bom também, por exemplo, se você vai passar por consulta, você perguntar o que está sendo colocado em você. Né? Claro, porque às vezes a pessoa fala, eu fico sem jeito de perguntar, porque ele é o profissional, ele vai falar, por que você quer saber? Mas você tem o direito, né? Você tem o direito, óbvio. Às vezes até a própria etiqueta do produto a gente coloca para mostrar para o paciente, porque existem muitas opções. Por exemplo, o mercado de ácido hialurônico hoje em dia é uma gama enorme. Existem 3 grandes laboratórios que têm vários grandes produtos similares. Cada médico se adapta a uma marca específica, mas todos à base do ácido hialurônico em várias densidades. Foi uma das perguntas, inclusive, que me mandaram hoje, a diferença entre o ácido hialurônico, a toxina e os bioestimuladores. Isso! Então, eu acho que é legal porque muita gente confunde. Às vezes você fala, não quero aquela boca porque ela está botocada. Na verdade, aquela boca ela foi preenchida de maneira inestética. Aliás, é bom falar de boca. O grande erro que a gente vê em bocas muito desagradáveis são quando os lábios superiores estão maiores que o inferior. Então, se você olhar de perfil, aqui também nós seguimos o padrão ouro, a relação áurea. Por quê? Eu estou tentando ver a minha. O seu está ótimo. A minha foi feita aí, né? Só que a minha está Walker. A minha está Walker. Mas a proporção, realmente, o de cima tem que apoiar no de baixo. O ideal seria essa proporção 1 para 1,618. Mas como é difícil, a gente fala 1 para 2. Então, o lábio superior tem que ser quase a metade do inferior. E o que nós vimos muitas vezes feio é exatamente o contrário, aquele lábio enorme em cima e não apoiando no de baixo. Isso é inestético. Então, essa proporção, a proporção áurea precisa ser respeitada. E, às vezes, o paciente tem um lábio muito fininho, quase não tem lábio. Você não vai conseguir construir. Você pode realçar ou fazer o que nós chamamos de efeito gloss, que é um ácido hialurônico muito aguado, que nós adoramos para fazer, para dar um realce, uma hidratação. Então, voltando para os ácidos hialurônicos.
Tem aqueles de espessura, densidade maior, que nós usamos, por exemplo, para fazer, quando você precisa aqui, sustentação sobre o osso. Porque com o tempo nós vamos perdendo gordura nesse rosto. O rosto tem o osso, tem a gordura e tem a pele. É como se fosse derretendo, doutor? Derretendo, exato, melting. O americano adora falar melting. Vai derretendo. Porque imagina uns pequenos travesseiros de gordura no nosso rosto, que dá esse ar de jovialidade. À medida que o tempo vai passando, vai perdendo colágeno mais em cima, você perde a gordura de sustentação e você perde osso. Então, são 3 estruturas. Hoje, quando nós vamos restaurar, harmonizar o rosto, tem que pensar nisso, no osso, na pele e na gordura. Então, o ácido hialurônico, dependendo da densidade, da espessura dele, eu consigo colocar sobre o osso, dando ali como se fossem alguns pilares, né, de sustentação. Depois nós conseguimos usar também o ácido hialurônico onde tem a gordurinha que foi derretida. E os mais superficiais. Então, é uma estrutura. A casa precisa ter alicerce, tem que ter as paredes e tem que ter o telhado. E, doutor, assim você harmoniza. Por exemplo, que nem você está falando que tem a gordura. Quando eu faço bichectomia, as pessoas que fazem bichectomia, é a gordura que ela tira. Isso vai influenciar ao longo prazo, tipo, quando ela começar a envelhecer? Vai. Isso é um grande erro. Fazer bichectomia, principalmente em jovens, que têm o rostinho mais redondinho, que estão infelizes, vai fazer falta lá na frente. Porque o que é a bichectomia? É retirada da gordura de bichar, imagina uma bolinha de gordura, mas ela também se relaciona com esta área temporal. Então, se eu vou tirar aqui com a idade, vai fazer falta, vai ficar mais deprimido e você vai injetar para preencher. Então, a bichectomia, na nossa opinião, ela não deve ser feita, porque você vai ter um efeito temporário na juventude e quando chegar lá na frente, você vai precisar repor. Então, a bichectomia, por favor, no nosso conceito, ele realmente não deve ser feito. Você pode, num rosto redondinho, por exemplo, realçar um pouco a parte inferior, tirar este ar de redondo e dar uma melhorada, às vezes aqui no queixo, dar uma certa alongada e uma certa definida na mandíbula. Então, aquele rostinho jovem, que às vezes está até um pouquinho redondo demais, você pode começar a prevenir o envelhecimento e modificando harmonicamente esse rosto. Tudo com muito critério. Aliás, uma das minhas hashtags é beleza com critério. Temos que ter realmente muito juízo nessa hora de estar trabalhando o rosto. Exatamente, porque eu acho que chega uma hora que a mulher ela acaba aqui viciando em procedimentos e cada vez ela quer mais. E se ela não estiver sendo consultada, atendida por um profissional que tem essa visão e que mostre isso para ela, acaba que dando em vários resultados que a gente acaba que vendo por aí, meio que tipo absurdo. Como que alguém chegou nessa situação e ninguém deu esse alerta, né? Eu acho que é bem o critério, a relação médico-paciente. Hoje, quando uma paciente me chega pela primeira vez, eu já consigo entender um pouco o psiquismo, a expectativa, e às vezes essa paciente já passou por alguns outros procedimentos. Eu tenho também outra hashtag minha, less is more. Eu não congelo um rosto, eu quero movimentos nesse rosto. Às vezes me pede, coloca mais, eu falo, eu não coloco. Eu realmente vou colocando um freio em cada um, porque essa é a minha assinatura, né? Esse é o meu resultado. Uma das maiores satisfações é quando esse paciente volta 15 dias depois de um procedimento, feliz e me falando, doutor, estão dizendo que eu estou muito melhor, mas ninguém sabe exatamente o que eu fiz. Nossa, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Porque você deixou a pessoa natural, ela está mais bonita, mais rejuvenescida, mas teve critério, teve equilíbrio. Então, a gente tem que ter realmente muito bom senso, nós médicos, de falar stop. Às vezes ela para com você e vai no vizinho. Tudo bem. Isso é uma opção alheia, que foge ao nosso controle. Mas eu tenho obrigação, sim, de orientar e de colocar um limite. E também a expectativa, às vezes, irrealística, né? Como eu falei, capa de revista, uma atriz, eu quero ser Brad Pitt, eu quero Angelina. Né? Até porque, por exemplo, tanto eu quanto você, a gente trabalha muito com foto, com visual, e a gente sabe que
em fotos, principalmente para revista, existem muitos truques de luz, né? Eles trabalham muito luz e sombra. Uhum, Então, uhum. às vezes a pessoa vê um perfil de um rosto, um nariz fininho, seja o que for, não tem olheira. E, na verdade, isso é tudo um truque de maquiagem, luz e ainda depois pós-produção, né? Com certeza, tem que tomar muito cuidado dessa expectativa. E a maquiagem é uma coisa impressionante, como ela modifica e te realça, quer dizer, o escurecimento Exato. da lateral. E nós temos alguns pontos, por exemplo, de preenchimento que nós chamamos de top model look. O que é isso? Exatamente onde você coloca o blush aqui, que com o tempo vai perdendo, nós conseguimos colocar 3 pontos aqui de ácido hialurônico fazendo pontes. Isso daí vai projetar. Fica muito bonito na mulher. E aí o critério feminino e masculino, que muda a beleza, são critérios que precisam ficar muito claros, né? A mulher, a projeção dessa região zigomática e maxilar, ela é importante. No homem já é mais achatado. Então, a beleza da mulher, essa parte precisa ser realçada. No homem, já é mais o rosto mais retangular e mais definida a mandíbula e definindo aqui o queixo. A gente talvez poderia colocar uma linda e um lindo, para a gente falar um É, pouquinho dessas belezas. isso. O doutor, só pegando isso da bichectomia, tem uma pergunta aqui da Tieco. Tem Uhum. como fazer prevenção para o rosto não cair para pessoas que fizeram bichectomia? Olha, depende da idade. Pode ser, de repente, começar a colocar um pouquinho de ácido hialurônico e os bioestimuladores, que é o terceiro produto. Eu falei do ácido hialurônico, a toxina, que é músculo, e os bioestimuladores. São 2 famosos, o Sculptra e o Radiesse, que são colocados na pele para estimular a formação de colágeno. Ele não preenche, mas ele pode, de alguma forma, dar um efeito que nós chamamos um pouco de lifting. Se ainda é jovem, não precisa muita quantidade. Eu acho que os bioestimuladores podem ser uma alternativa, sim. E se começou a ficar meio afundadinho, daí repor volume com ácido hialurônico de alta densidade. Aí sim. Entendi. Doutor, o senhor quer aquela beleza, aquela simetria perfeita da beleza? Vamos lá falar um pouquinho Ai, disso? vamos falar sobre o eleito homem mais lindo do mundo? Ele é o ator do qual? Do Crepúsculo, não é Do isso? Crepúsculo, exatamente. Tá aqui. Deixa eu ver se eu Pois consigo é. abrir só ele aqui. Então, Ah, um eu virei cirurgião minha câmera. Ah, plástico. consegui. Então, as proporções dele, você vê que o rosto ele não tem esse volume como a mulher, ele é mais achatado. Ele tem o queixo muito definido e mais alongado, e a definição da mandíbula é uma coisa absurdamente bela. Outra coisa que chama muita atenção são os terços, os terços idênticos. Então, do queixo até o nariz, do nariz até o início da testa e a testa. Ele tem os 3, um equilíbrio muito grande. Normalmente, o tamanho da orelha também deve ser o tamanho do nariz. Olha que É um outro padrão interessante. que segue esse padrão ouro. E Outra coisa, a eu base do olhei aqui, nariz. doutor, que ele chegou no padrão, o máximo da simetria do rosto no mundo, né? O dele tá em 92,15. Loucura! Quase O cem por George, cento o George perfeito. Clooney também. Numa outra lista mais anterior, o George Clooney estava, eu acho que em primeiro. Deixa eu achar ele E aqui. outro interessante é a base do Não nariz. consigo. O Clooney ficou debaixo de Ah, ele você. ficou atrás de mim, gente. Ai, Clooney, dá licença, né? Só ficou o Mas vamos Brad falar do Pitt. Brad Pitt. Vamos falar do Brad Pitt. Dá uma Vai. olhada aqui nesse ângulo dele. Como a mandíbula, ela é mais reta aqui e dá Ah, todo um ar eu? de... Ah, você também, padrão de beleza. Super. Pronto. E hoje em dia os homens têm vindo muito no consultório exatamente para fazer este contorno, melhorando a mandíbula e o queixo. A projeção do queixo masculino, ele é mais retangular. O Nossa, da fica mulher já é muito mais legal. afinado. Fica Faz muito uma legal. diferença absurda. Então, com o ácido hialurônico, nesses pontos estratégicos, nós conseguimos, sim, realçar a beleza, aquilo que nós chamamos da beautification, seguindo esse padrão ouro, teoricamente. Nós temos até um compassinho que a gente vai fazendo um pouco dos equilíbrios dentro de um razoável, né? Nós não vamos seguir aí um padrão matemático, com certeza. Esse, então, é o homem mais bonito. Não sei se todos concordam. Eu acho que eu fico com o segundo, que é esse. Ah, beleza, beleza. Você vê o critério realmente retangular e essa parte não é tão projetada. A mulher já tem essa
bochechinha, essa região malar mais projetada. E o rosto mais alongado. Você vê que isso é um padrão de beleza absoluto. E outra coisa, a sobrancelha retificada. Homem não pode ter a sobrancelha arqueada e nem fazer o fox eyes, pelo amor de Deus. Adoro! Vou mostrar agora a mulher mais simétrica do mundo. Tá aqui para vocês verem. Espetáculo, hein? E dá uma olhada na proporção dos lábios. Então, o lábio superior ele é menor do que o inferior. Ele se assenta, ele apoia no lábio inferior. O ângulo aqui, a base do nariz, ela tem a mesma distância do início dos dois olhos. Então, isto é aqui, e teoricamente essa mesma base é o tamanho dos olhos. É impressionante a beleza dela, realmente. E a Kim Kardashian, que está em segundo lugar. Segundo lugar. Ela está bem modificadinha aí também, né? Porque a beleza dela precisou de uma ajuda injetável aí bastante. Testa toxina. A sobrancelha está um pouco arqueada, mas está bonita. E os lábios bem simétricos. E ela já tem o rosto realmente mais angular, diferente de rostinhos mais cheinhos de séculos passados. Esse é um padrão de beleza absoluto. E ela também é angulada. Eu acho que é uma beleza, sim. E muita gente procura mesmo seguir esse tipo de padrão. É possível dar uma super melhorada. Muito lindas, muito lindas. Certo. Deixa eu inverter com ela agora aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Doutor, quer falar alguma coisa nessa simetria? Não, né? Aquela proporção que você já tinha falado. Isso, que é bem importante seguir. Mas, obviamente, também, se você tem, às vezes, até paralisia, por exemplo, facial, às vezes você fica com um lado diferente do outro por um tempo. E é possível, com a toxina eu e a hialurônico dar uma igualada. Isso é legal. Essas linhas chamam-se máscara Square, que é um cirurgião plástico que bolou essa máscara, seguindo as sequências da proporção áurea, e você pode projetar isso num computador. E dar uma estudada, mais ou menos, e aí dar uma realçada onde precisa chegar próximo do ideal. Próximo. Isso não pode virar uma escravidão. E nem nós podemos também mostrar no computador, imaginar que vai ficar assim, porque às vezes a gente, tecnicamente, não consegue totalmente. Tem que tomar muito cuidado com essa expectativa do paciente. Tem que ter uma parceria, uma confiança muito, muito grande. Isso é muito importante. E a escolha dos produtos certos. Isso é fundamental. Entendi. E, doutor, falando ainda do formato do rosto, como que eu sei se o meu rosto ele é redondo ou se eu estou gordinha, se ele é gordo? Essa pergunta é ótima, muito boa. Eu acho que, primeiro, você, né, tem que saber mais ou menos o seu peso. E aí, para dizer isso, acho que teria que fazer uma bioimpedância. Bioimpedância é aquele exame que você senta, apoia, e nós vamos ter toda a margem de massa magra, de gordura inclusive visceral, né, para a gente ter uma noção. Mas existem pessoas que têm um rosto mais redondinho mesmo. Isso é constitucional, isso é familiar. Mas nessa dúvida, ela tem que fazer uma bioimpedância. Tem que fazer uma bioimpedância para conseguir saber se realmente é uma gordura corporal ou se o rosto, né? Muitas vezes isso é possível. Assim também como a gente perde massa magra. Às vezes você faz uma dieta tão mal balanceada que tudo bem, seu corpo fica em ordem, mas o rosto fica mais encovado, daí fica mais difícil você ganhar musculatura. Tem que tomar muito cuidado com essas dietas mal balanceadas ou dietas que faltam proteína, né? Dietas da moda. Não, por favor, dietas da moda nunca, né? Mas todo gordinho gosta sempre de uma dieta nova. Todo gordinho adora uma novidade. E na verdade, assim, não existe grandes segredos, né? Tem que ser matemático. A gente sabe o que faz para engordar, né? Na verdade é isso. E eu fiz nutrição e quando eu fazia a clínica, a minha professora falava umas coisas assim e eram óbvias. Lógico, é como você acabou de falar, é matemático. Se você consome mais do que você gasta, vai sobrar em algum lugar. Exatamente. E aí, assim, nessa pandemia, 90 dias em casa, quer dizer, os pesos realmente
variaram muito, o índice de estresse, né, o cortisol foi lá para cima, você acaba realmente se compensando na alimentação. Mas eu acho que as pessoas têm assim, bom senso, né? O prato tem que ter carboidrato, proteína e sempre muito colorido. Eu acho que a dieta bem balanceada é aquela super bem colorida, que você come de tudo de uma maneira moderada, mas é sempre legal ter uma orientação de nutricionista. Eu sigo sempre a minha, eu acho que aí não tem erro. E atividade física? Eu sempre falo, assim, quando eu clinicava, eu falava para os meus pacientes, você quer não errar? Conta sempre que tem que ter 5 cores no seu prato. Se tiver 5 cores, você está ingerindo todos os nutrientes necessários. Sim, sem dúvida. Eu acho que todo mundo pode muito bem ter esse critério. E atividade física, né? Não existe milagre, mesmo porque a atividade física vai hipertrofiar sua musculatura, vai lhe dar condições de você lidar muito bem com prevenindo a flacidez, gordura localizada e celulite, que é a grande praga das mulheres. É o terror, né? Isso é alimentar e, obviamente, hormonal. Isso é muito, muito, muito importante. Isso. Você não sabe que eu tô olhando aqui tanto pro moço aqui na foto, é que eu não consigo agora trocar eu com ele de lugar. Ah, é? Vai ficar ele de fundo, então. Ai, meu Deus, né? Então, mas tudo bem. Então, por isso que quando vocês ficarem olhando que eu tô mexendo aqui, é que eu tô tentando tirar, inverter com ele. Se alguém souber, coloca aí pra Dá mim. uma dica aí, dá uma dica. Ai, ai. Uma outra coisa que acabaram de perguntar aqui, se correr cai o rosto. Veja bem, a atividade física muito aeróbica, ela tem um componente oxidativo, né? A gente vai envelhecendo essa pele, vai enferrujando, porque cria muitos radicais livres. Mas, obviamente, se você tem uma atividade física, é importante que você tenha, mas sem exagero. Se você perceber os corredores, os maratonistas, eles têm um rosto realmente mais consumido. Ah, apareceu, voltou. Cheguei! Os maratonistas têm esse rosto muito consumido, você percebe que perde muita massa magra. Logicamente, esse bater, esse atrito, né, vai também destruindo o colágeno na nossa pele. Nós já perdemos naturalmente 1% de colágeno a partir de 25 anos de idade. Aí, quais são os fatores externos que vão acelerar? O sol, então a fotoexposição, fotodano de anos e anos e anos. O sol, cigarro, álcool, maus hábitos. Então, o corredor, essa pergunta é muito interessante. Sim, vai ter um dano cumulativo mais do que uma pessoa que faz uma atividade não tanto exposta ou tanto aeróbica. E outra coisa, o maratonista está exposto ao sol. A gente vê no parque pessoas correndo com mancha, com a pele mais flácida, também por exposições de horas treinando ao ar livre, que hoje já não se justifica, né? Tem produtos, filtros solares específicos para esportistas, que não arde no olho e tem uma fixação boa. Então, não justifica achar que eu sou maratonista, corro na rua e vou ter uma pele feia. De jeito nenhum. Doutor, assim, é uma coisa que eu já observei. A pessoa, quando ela pratica muito esporte, ela tem o rosto envelhecido. Não necessariamente uma pessoa que fica exposta ao sol, mas ela fica com o rosto mais envelhecido. Por quê? Perde massa magra. Então, como você faz muita, provavelmente, atividade aeróbica muito importante, você fica mais vincado, você perde massa magra. O corpo fica realmente com pouca gordura, você hipertrofia a musculatura, mas dependendo da sua constituição, foi perda de massa magra. Nesta hora, fique com o corpo bom, continua malhando, mas vamos repor as estruturas com ácido hialurônico. Então, é possível você conciliar, você vai repondo esses travesseirinhos de gordura que nós vamos consumindo com os ácido hialurônico. E para melhorar a parte mais superficial, os bioestimuladores de colágeno, que dão uma complementação muito boa. E se você tem 30 anos, por exemplo, uma sessão de bioestimuladores por ano é o suficiente. Se tem 40, são 2. Se tem 50, são 3. Então, acho que os bioestimuladores vieram com tudo para complementar os tratamentos, inclusive os corporais. Aquela flacidez de braço, flacidez de glúteo, flacidez de região interna de coxa, podem ser melhoradas com esses bioestimuladores. Então, pessoas que praticam muito esporte, é uma alternativa ótima associar a reposição de volume com os bioestimuladores. Dá resultados muito interessantes.
Entendi, eu tô de olho aqui no meu cronômetro, porque na minha última live eu não consegui salvar meu vídeo. Então, por isso que eu fico de olho aqui. E aí, Não, hoje a doutor, gente vai salvar hoje e nós agora ela vamos. já vira IGTV na hora. Se você clica, vira IGTV. Doutor, nós temos 15 minutos. Vamos para as perguntas que Vamos lá. mandaram Estou para aqui a a gente postos. aqui. Ó, tem algum tratamento definitivo para o melasma e como podemos preveni-lo? Melasma. Melasma é o campeão das lives. Todas as lives, acho que é a pergunta que mais é, realmente é feita é o melasma. Melasma é aquela patologia crônica, todo mundo sabe que é melasma. É uma incidência muito grande, manchinhas superficiais, acastanhadas, pode estar relacionadas à pílula, gestação ou excesso de sol, e sempre tem uma característica genética. Pessoas que tomam muito sol, depois de uma certa época, vai desenvolver o melasma. O que fazer com o melasma? Primeira coisa, fotoproteção, tanto local, de preferência com cor. Então, os filtros solares com cor, eles fazem uma barreira física, como se você estivesse pintando o rosto. Protegem mais do que os filtros solares somente brancos. Então, escolha um pigmento da cor da sua pele. E hoje em dia existem várias possibilidades. Não tem mais aquela coisa, vai ficar meio amarelado. Não, as cores estão muito bonitas. Então E mesmo. também antioxidantes por via oral. Então é importante que se tome antioxidantes, os clássicos, junto com filtros solares. Existe uma planta, um fitoterápico, que chama Polypodium leucotomus, que funciona como proteção solar também. Não substitui o filtro tópico, mas associado vai ajudar. Dos tratamentos. Então é importante saber que às vezes as pessoas acham que o melasma, ele é marronzinho, é só despigmentar. Vamos lá clarear, passar ácido, vamos passar hidroquinona. Não. Hoje em dia se sabe que abaixo do pigmento tem vasos, tem uma vascularização. Então nós temos que tratar também os vasos. O ideal é associar laser para vasinho e laser para pigmentos. E obviamente que nada muito agressivo. Então ácidos muito fortes, peelings muito fortes, nem os lasers ablativos que podem pigmentar. Tudo que é vermelho um dia pode ficar marrom. Então, os lasers mais específicos hoje são aqueles de nano e picosegundos, que tem vários no mercado, incluindo o Photon Stalwalker, que podem ser feitos nas peles com melasma. É o mesmo laser que tira as tatuagens. Então, tenha coragem, tratamento bem amplo e pós-verão, venha tratar. A manutenção é importante. Ele não vai sumir, nós falamos que ele não tem cura, mas ele tem muito controle. A tecnologia evoluiu demais para o melasma. A próxima vez que eu for na sua clínica, eu vou trazer o Stalwalker para mim. Debaixo do braço, vou casar com ele. Ele é dos deuses, esse tratamento, gente, esse aparelho. Ele tem 1001 utilidades. Vamos para outra pergunta. Tem algum procedimento para rejuvenescer o pescoço? Pois é, boa pergunta, porque assim, a gente trata muito o rosto, né? Todo mundo, rosto, creme para rosto, e esquece de descer. Tudo que você usa no rosto, você pode descer para o pescoço e para o colo e para as mãos. São as áreas mais expostas, as áreas mais fotodanificadas pelo sol. Então, tudo que você faz pode descer de produtos do seu skincare de casa, incluindo o filtro solar. Para pescoço, nós adoramos a associação de várias técnicas. A toxina botulínica, nós chamamos de lift da Nefertiti, porque ela tinha um ângulo de mandíbula muito bonito. Então, quando nós aplicamos aqui, nós temos um músculo que vai do osso da mandíbula até a saboneteira. Ele chama-se platisma. É um músculo super fininho. E ele, quando contrai, ele vai tirando a definição do terço inferior do rosto. Então, a associação da toxina. Outra coisa que nós adoramos é o ultrassom microfocado. Tem vários no mercado. O mais famoso é o Ultera, que é feito uma vez por ano. Ele vai produzir pequenas contrações no músculo. Então, o músculo vai levar um susto. Levando um susto, ele dá uma esticadinha. É o único aparelho que os americanos podem, pelo FDA, chamar de lifting não cirúrgico, lifting biológico. E a associação dos bioestimuladores. Nós adoramos os bioestimuladores, seja o Sculpta, seja o Radiesse. Então, você vê que nós tratamos um combo, é uma associação. E para deixar essa pele mais bonita, um laser fracionado vai deixar a pele com menos manchas. Então, tem tratamento sim para o colo e para o pescoço. Tem uma outra pergunta. Quem fez cirurgia de rinoplastia, a cirurgia no nariz, pode fazer preenchimento? Olha, precisa tomar bastante cuidado porque a anatomia deste nariz numa cirurgia acaba modificando. E um dos maiores riscos quando vai injetar ácido hialurônico no nariz
é realmente toda a vascularização. Então tem que ter muito critério, mas se ela fez cirurgia para o nariz, por que ela quer fazer no nariz? Eu acho que já está resolvido, né? Agora, se for em outra área, não tem problema nenhum. Mas se já foi mexido cirurgicamente, tomar muito cuidado, porque a vascularização, às vezes, ela anatomicamente está no lugar que a gente não espera e pode acontecer efeitos indesejados. Muito cuidado com o nariz, é uma das áreas mais perigosas, tem que tomar cuidado. Tem uma pergunta aqui de Santa Catarina. Eles perguntaram assim: por que as espinhas, quando apertadas, causam manchas na pele? Pois é, não aperta a espinha, primeiro passo. Mas não dá! Vocês não entendem, o dermato não entende isso. Elas Tem que dar chamam a mão. Não, porque está muito inflamado. Então, a acne, assim, que a gente adora tratar de acne, 80% de adolescentes têm acne, e aí pode ter a mulher adulta também. A acne é um processo inflamatório, então tem o cravinho, inflamou, virou a pústula. É essa que vocês adoram espremer. Acontece que, ao traumatizar, cria um processo inflamatório, ficou vermelhinho. Se a pele é muito clarinha, ela deve resolver rapidinho e tal, mas uma pele mais morena, ela pode hiperpigmentar, dar uma mancha pós-inflamação. Então, uma dica, usa um secativo que seu médico deu, usa um gelinho, uma camomila ou água termal gelada, isso tudo vai acalmar, mas por favor não espreme. Ou, se for espremer, vai na esteticista que trabalha com o seu dermato, para ela fazer, sim, uma alta frequência, uma máscara de secativo, mas infelizmente depende da genética. A coloração de processos inflamatórios depende da genética de cada um. Mas continua na dica, não cutuca. Regra número 1 para quem tem acne. A gente sabe que tem sujeira debaixo da unha, sabe? A gente sabe. Doutor, tem algum tratamento para papada? Sim. Aliás, a papada ela pode ser constitucional, você tem né? E hoje em dia a gente tem visto muito o que nós chamamos de pescoço tecnológico. Então, todo mundo no tablet ou no celular, você percebe que você está olhando para baixo e este ângulo de 60 graus vai piorando. Quem não tem pode começar a ter um queixo duplo. Pelo uso contínuo, a gente fica 8, 10 horas todo dia no celular ou no tablet e vai criando. Aí você tem dois problemas. Você tem a gordurinha ali dessa papada e tem a pele. Para a gordura, nós adoramos frio, nós adoramos congelar essa gordura. O que é isso? É um método que chama-se criolipólise. É um aparelho que tem uma ponteira que faz uma sucção. Imagina que você vai fazer uma sucção e liga no aparelho durante 35, 40 minutos para congelar. Este frio vai destruir essa gordura. Isso leva até 2 meses para essa gordura morrer, que nós chamamos de apoptose, e uma vez destruída, essa gordura não volta. Se você não engordar, não comer errado, o que perdeu, perdeu. Então, o resultado é muito interessante. E existem umas ponteiras bem pequenininhas, que se chama Cool Mini, e às vezes uma só é o suficiente, mas dependendo da papada, coloca 2. Depois disso, a gente trata da flacidez dessa pele, se tiver. Porque às vezes só tirando a gordura, essa pele já vai dar uma colada e dar um belo contorno, uma bela definição. Tem tratamento sim, sem precisar de cirurgia. Antes só tinha lipoaspiração, hoje a criolipólise substitui em casos de pequena quantidade. E é menos invasiva, né? Menos invasiva. Você pode fazer embora no mesmo dia, sem nenhuma recuperação. Tem uma pergunta aqui do pessoal que está aqui online. O ácido hialurônico tira as linhas de marionete e qual é o melhor procedimento para marionete? Então, deixa eu só, doutor, só uma coisa. Pessoal, tem hora que eu não consigo ler todas as perguntas, tá? Por isso que às vezes eu não faço. Porque como é muita gente, então muito fica indo lá rápido. muito rápido. Daí vocês vão falando de novo, escrevendo aí pra gente que uma hora eu consigo. Uhum. Então, ela falou marionete. Marionete. Tá, É basicamente aqui a isso marionete? Aqui eu suco nas genianas, bigode chinês e aqui é marionete. Então, esta marionete, anos atrás, a gente pensava na ruga ou no suco. Então, vamos preencher a marionete ou vamos preencher o bigode chinês. Na verdade, o que nós pensamos hoje, quem que causa isso daqui? É a falta desta estrutura. Então, primeiro preciso tratar essa parte superior, fazer uns pontos de estruturação aqui, fazer o contorno da mandíbula, que já praticamente isso ajuda.
E aí, por último, você vai no local colocar algum produto. Então, inverteu. A gente quer tratar a causa. Esta flacidez que está aparecendo aqui, a justificativa é essa parte superior. Então, nós começamos a tratar o terço médio, né, ou até o superior, têmpora, inclusive, para depois chegar aqui. Por isso que eu sempre falo que é um beauty plan, é um plano de tratamento. Não existe milagre, vão lá numa sessão. Não um plano. Vamos fazer 2, 3, 4 meses para você ir se modificando aos poucos também, não aparecer transformado de uma hora para outra. Então, marionetes vai tratar o rosto todo. Por isso que é extremamente importante procurar sempre um profissional da área, né, doutor? Eu sempre falo assim que é do lado, cada um no seu quadrado. E eu acho assim, dermato cuida de coisas de dermato, dentista de dente. Porque eu acho assim que vocês fazem 6 anos de medicina, depois mais 4 de especialização. Quem está mais apto a isso? E hoje, eu estou falando isso, eu sou manicure, e eu percebo que isso virou um comércio. E que tem, assim, gente fazendo procedimentos a preço de banana. E eu acho que isso não é justo, gente. Não é justo. Não é que não é justo pagar barato. É porque como tem muita gente oferecendo, o preço acabou que caindo. O que eu não acho justo é a gente ver pessoas assim que pagaram, que não tinha condição, pagou um preço bem baixo de um procedimento, só que daí a gente vê que são produtos inferiores ou que, por exemplo, foi mexer no olho e hoje não pisca mais. A gente vê um monte de absurdo por aí, né? Eu acho assim, a indicação é sempre muito interessante quando vai ao médico, alguém que indicou esse médico e tem uma referência, isso que é um critério muito interessante. Obviamente é isso, a nossa formação ela é longa, 6 anos de faculdade, 4 de residência, e a gente não para de estudar. Então, eu vou a todos os congressos internacionais, nacionais, agora tudo online. Nesses 3 meses a gente não foi a lugar nenhum. O americano foi até suspenso, a gente está morrendo de vontade de viajar, mas não pode. E outra coisa, saber lidar com as complicações. Porque em medicina tudo pode acontecer. Nada é 100% isento de problemas. Então, a toxina tem 1 ou 2% de efeitos colaterais? Pode acontecer? Pode. O preenchimento colocado tendo um acidente vascular, ele precisa ser corrigido de imediato. Saber lidar com complicações é bastante difícil, é um aprendizado longo e nós médicos temos que ter condições de resolver imediatamente isso. E tem possibilidade. Às vezes, entrou o produto no local correto ou foi demais, existe uma enzima que chama hialuronidase, que ela vai destruir, ela vai dissolver esse produto. E não é todo mundo que sabe usá-la. Eu continuo fazendo cursos dos procedimentos, das complicações, que é muito importante. Nós temos que estar preparados para tudo. E quanto mais você estuda, mais você prepara, melhores os resultados e maior confiança esse paciente vai ter em você e vai indicar outros amigos. Eu acho que é essa a forma mais. Ai, doutor, nós temos só mais 2 minutos e meio. Ah, para não cair. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Nossa, é um monte. Tenho bruxismo e sinto o meu rosto largo. Ouvi falar que existe botox para isso. Muito interessante. Bruxismo é esse músculo que nós temos aqui, que é o músculo masseter, responsável pela mastigação. Muitas vezes você tem dor da articulação mandibular por causa da contração, principalmente à noite dormindo. Então, o dentista dá aquela plaquinha, que é interessante, mas às vezes ela sozinha não é suficiente para tirar esse impacto. Nós aplicamos a toxina em 3 pontos nesse músculo que se chama masseter, e às vezes ele está hipertrofiado e a pessoa tem um rosto meio retangular e forte. Isso é muito comum nos orientais. Nos orientais, eles têm um ângulo com essa musculatura muito forte, e um dos padrões de beleza dos orientais, eles morrem de inveja dos ocidentais, que tem o rosto mais redondinho, mais delicado e mais alongado. Então, se faz muita toxina nesta área para diminuir este excesso dessa musculatura e, com isso, o rosto fica um pouco mais afinado. É bem interessante. É possível a gente afinar um rosto de homens e mulheres aplicando a toxina numa seta. Não só para eles que têm hipertrofia. É possível, uma boa pergunta essa. Muito legal. E, doutor, por exemplo, assim, se a pessoa fez um preenchimento labial com ácido hialurônico e ela não gostou, tem como reverter? É mais ou menos o que você acabou de falar, né? Sim, sim. Porque às vezes a proporção fica desagradável, não seguiu esse 1 para 1,66 de 18. Você pode, existe essa enzima que dissolve. Às vezes foi demais de um lado, para você equilibrar é possível.
Por isso que nós optamos e nós só trabalhamos com ácido hialurônico. Ele é reabsorvível, ele pode ser destruído, mas tem que ser realmente rápido, não esperar muito não. Mas isso numa avaliação que você faz na semana seguinte, 10 dias, é possível sim. Então, por isso, a vantagem dos produtos à base do ácido hialurônico, que são reabsorvíveis. Nunca se submeta a procedimentos com produtos que se diz, vai durar para sempre. Não, isso é uma fria e não tem conserto. Doutora, acabou nosso tempo. Que pena! Ai, meu Deus, eu queria mais. Vamos repetir daqui a pouco, daqui a alguns meses. Tem um monte Guarda de as perguntas que eu aqui, faço ainda questão. vou guardar. E outra coisa, os que muitas podem eu não consegui entrar no meu responder do direct. pessoal online também, gente. Manda as perguntas pra gente no direct que eu mando pra ele e ele responde. Sim, ou pode entrar no meu direct também que eu respondo. Eu adoro essa interação, eu respondo tudo. Não deixo ninguém sem resposta. Pode perguntar. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Desculpa qualquer coisa. Eu acho assim que a gente pode ter errado em ter falado alguma coisa. Mas assim, é o meu ponto de vista, é o ponto de vista do doutor. Muito obrigada pela essa excelente aula. Obrigado você. Tivemos 2.034 pessoas. Muita gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Gratidão, Agora salva, fecha e salve IGTV. Tá bom, vou agora. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.